Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é professor Dalton, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica. E esse material aqui é para auxiliar os alunos de laboratório de eletrotécnica para realizar a atividade número 7, tá? O roteiro da nossa prática número 7, que é justamente a realização de um projeto elétrico residencial dentro de uma planta baixa já passada para vocês, ok? Outra coisa que vocês têm em mente é que, se por acaso você não é meu aluno direto do laboratório, procure certificar se essa atividade foi passada para você da mesma forma que está sendo apresentada nesse material, né? Se tiver alguma diferença, entre em contato com o seu professor para ver quais são as particularidades que mudam para a sua atividade, ok? Mas acredito que seja basicamente a mesma coisa, ou seja, esse material também irá lhe ajudar de alguma forma, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente vai ter que falar é sobre o que é um roteiro, né? E mais ou menos os passos de um roteiro para o projeto elétrico, né? Então vão ser justamente essas pequenas nuances que vou dizer agora para vocês. Bom, esse aqui é justamente um passo a passo de um roteiro elétrico residencial. Obviamente a gente não vai passar, não foi passado dentro da prática de você, da prática número 7, todos esses passo a passo, mas boa parte deles sim vão ser feitos. Então a gente começa primeiramente pela determinação das áreas em metros quadrados e do perímetro, também em metros, de cada cômodo da planta baixa. Então foi passado para vocês uma planta baixa, e aí a partir dessa planta baixa vocês vão fazer o levantamento da metragem quadrática e da metragem linear de cada um dos cômodos dessa planta baixa. A partir disso, você determina a potência mínima de iluminação, a quantidade mínima de pontos de força, ou seja, as tomadas de uso geral TUGs e da tomada de uso específico TUIs. Tá? E em seguida a determinação dos pontos da potência mínima de força também. Ou seja, a gente determinou os pontos de iluminação e agora determina a quantidade de pontos de iluminação. Determina os pontos de força e a quantidade mínima de potência dos pontos de força. Daí a gente pode com isso, determinar algum tipo de ajuste de correção, né, ou fator de demanda, que no caso da nossa prática, acredito que não seja necessário, podendo ser simplesmente ou seja, não vai interferir, não vai ter necessidade desse fator de correção. Mas se tiver, você pode sim adequar esses cálculos de valores de potência atribuídos para a iluminação e para os circuitos de força, colocando 20% ou tirando um pouco mais, de acordo com a particularização do seu projeto, ok? Obviamente, sempre respeitando o que diz a norma e a especificação técnica número 124 da Enel, né, a nossa distribuidora local. Acredito que essas informações já tenham sido passadas para vocês nas cadeiras teóricas vinculadas a esse laboratório. Bom, diante disso, a gente passa para a próxima parte. Você já fez o levantamento da iluminação e o levantamento das tomadas. Basicamente, são essas duas coisas que vão ter dentro de uma casa, de um ambiente residencial, do que tange a parte elétrica. A gente pode sim fazer o cálculo da potência total dessa casa. A partir daí, a gente pode calcular o disjuntor de proteção geral dessa casa, né? O que a gente vai chamar de disjuntor DR atualmente, o disjuntor residual. A partir disso, a gente vai determinar quais são os circuitos terminais. O que é que vai ser circuito de força, o que é que vai ser circuito de iluminação, e aí quantos circuitos vão ser necessários. Perceba que para cada TUI, cada tomada de uso específico, também será dado um circuito terminal. E a norma também prevê circuitos reservas. Então, necessariamente, dentro do teu quadro, dentro da quantidade de circuitos terminais que vai ter na tua casa, você vai ter circuitos de iluminação, você vai ter circuitos de tomadas de uso geral, você vai ter circuitos de tomada de uso específico e vai ter circuitos reservas, ok? A quantidade de circuitos reservas é dada pela NBR 5410. Então, é um valor tabelado de tanto, um exemplo, né, de 1 a 3 circuitos vai ter tantas reservas, de 3 a tantos circuitos vai ter circuitos reservas, e assim vai. A partir de 10 circuitos vai ter tantos circuitos reservas, né? Então, é uma tabela feita. Essa tabela também foi passada para vocês através da parte teórica e também foi colocado também junto com os anexos dessa nossa atividade número 7, perdão. Bom, então a partir disso você consegue dimensionar a quantidade dos disjuntores para cada circuito. Você já tem os circuitos terminais, eu sei quais são os circuitos terminais, qual a potência atrelada a cada um deles, porque eu já dividi as cargas nesses circuitos terminais, eu vou conseguir calcular o disjuntor de cada um desses circuitos. Okay? A partir disso, eu já tenho a especificação dos disjuntores de cada um dos circuitos terminais, a quantidade de circuitos terminais e também o cálculo da potência total. A partir do cálculo da potência total, a gente pode fazer, ou seja, do item F, a gente pode fazer já o item J, que é a determinação do tipo de fornecimento. E aí a gente vai para a especificação técnica número 124, especificamente a tabela 1 dela, onde ela vai, a partir da potência instalada dessa unidade residencial que vocês estão projetando, vocês vão saber se ela vai ser do tipo monofásica, bifásica e trifásica. E aí, a partir dessa tabela, a gente vai ver já em seguida, já esses passos, você vai saber qual é o tipo de fornecimento, qual é o disjuntor de entrada, qual é a seção transversal dos fios, dos condutores desse padrão de entrada, qual é o tipo de eletroduto, ou seja, uma tabela, ela vai te dar todas essas informações do padrão de entrada dessa casa residencial,
ok? Lembrando, na especificação técnica número 124, ou seja, da Enel, da nossa distribuidora local, não é da norma nacional. Bom, feito isso, a gente vai determinar o disjuntor de entrada, como acabei de dizer, o condutor de aterramento, o condutor de ramal de entrada e o diâmetro de PVC, segundo a tabela que eu acabei de dizer. Bom, com isso já está indo para o item L. No item L a gente vai dimensionar os cabos para o circuito de cada circuito terminal, ou seja, a partir de cada circuito terminal que você determinou, a gente vai utilizar dois critérios, o critério de seção mínima e o critério de ampacidade, ou de condução de corrente. A partir disso, a gente vai saber qual dos dois critérios vai ser mais adequado. Lembrando que a gente vai falar um pouco mais em detalhe lá na frente, mas a partir desses dois critérios você vai ter a especificação da seção transversal mínima, ou seja, aceitável para aquele condutor, para dar segurança para aquela casa, ok? Para cada circuito terminal, perfeito? Percebam que para o circuito de entrada, quem vai fazer essa determinação é a tabela 1 da especificação técnica número 124. Então, mas para cada circuito terminal, né, que é dependente da quantidade de circuitos terminais que vocês vão projetar na casa de vocês, no exemplo dessa atividade 7, vocês vão determinar aí no item L, tá? A gente vai ver um pouco de como fazer isso. Depois, em seguida, depois de todas essas informações, a gente já tem como os disjuntores dos circuitos terminais, quais circuitos terminais, qual a característica desse circuito terminal, potência, e aí a gente vai calcular já a parte de cabeamento, seção e eletroduto, aí a gente consegue montar o sistema, o diagrama unifilar do quadro de distribuição, é onde vai estar os circuitos terminais que vocês acabaram de especificar. Tanto a quantidade de circuitos, novamente, as seções dos condutores desses circuitos, o tipo de circuito, bifásico, monofásico, trifásico, dependendo da carga, e os eletrodutos, ok? Acredito que para uma condição residencial e para o tamanho da carga, o tamanho da planta baixa que foi passada para vocês, né, uma casa de 4 cômodos, acredito que todo mundo vai se ater ao padrão monofásico, mas isso vai depender das decisões de projeto que vocês vão ter. Atendendo minimamente a norma e a especificação técnica, vocês podem fazer qualquer adaptação possível para o seu cliente, certo? Acredito que vocês já tenham percebido ou visto isso na parte teórica da disciplina. Bom, então com isso, para sistemas que têm mais de uma fase, você faz o balanceamento, né? Se por acaso você for um padrão monofásico, o item N não será necessário, porque não existe fase para balancear, todas vão estar na mesma fase, mas se por acaso for um sistema bifásico ou trifásico, é necessário sim fazer o balanceamento entre as fases, tá? Bom, a partir disso a gente faz a distribuição de disjuntores no quadro de distribuição e localização do mesmo na planta. Aí sim, você vai pegar a planta baixa e vai efetivamente começar a fazer o diagrama unifilar dela. Primeira coisa do diagrama unifilar é colocar o quadro de distribuição. Você tem que deixar ele no canto mais homogêneo possível, tendo alguns critérios que a gente vai ver já em seguida. Então, a partir desse quadro de distribuição, onde está todos os circuitos terminais, ou seja, lá da rua vai vir um fio e vai entrar nesse quadro de distribuição. Desse quadro de distribuição vai passar fios para determinados circuitos terminais que vocês especificaram, ok? Obviamente esses fios foram especificados por vocês, né? A seção transversal desse fio foi especificada por você, o disjuntor atrelado a esse circuito foi especificado por você, então é por isso que tudo que está lá na casa foi especificado por um projetista, né? Nesse caso aqui, nessa atividade, é você. Bom, então com isso você vai fazer o item O, P, Q, R, S, né? E a partir disso você vai conseguir fazer o T e o U, mas necessariamente nessa prática específica a gente não pede para vocês fazerem o levantamento quantitativo nem orçamentário, e muito menos a execução do projeto. Então, de pronto, vocês, para tentar ter uma noção de passo a passo e continuidade nesse processo, vocês vão se ater até o item S, tá? E, obviamente, esses passo a passo vai estar alinhado justamente com o roteiro da prática 7, ok? Bom, com isso, a gente vai passar logo para a previsão de cargas. A previsão de cargas, ou seja, qual a quantidade de iluminação ou quantidade de tomada, seja ela TUI ou TUG, né, ela vai ser dada pela previsão de cargas conforme a 5410, a NBR 5410. Existem outras técnicas de fazer isso, mas a gente vai optar, porque é a mais utilizada aqui no Brasil, a previsão através da 5410. E o que é que ela diz isso? Né? Ela diz para pontos de força. Ela diz o seguinte, resumindo, tá? Se você quer coisas mais específicas, atente para o material que o professor da teoria de vocês passou ou para a própria norma em si, beleza? Faça uma busca aí pelos agregadores de informação aí na internet e você vai ter essa norma à sua mão. Bom, para a sala, dormitórios e corredores, 100 VA para cada TUG. Para a cozinha, copa, banheiros e área de serviço, 600 VA para cada TUG, obviamente, mas para as 3 primeiras, tá? E em seguida somos 100 VA para as restantes. Ou seja, se eu tiver através dos cálculos de área e perímetro, por exemplo, se você tiver num cômodo de cozinha, copa, cozinha, banheiros e área de serviço, se tiver 4 tomadas, dessas 3 primeiras tomadas vai ser 600 VA. Vai ser atrelada a uma potência de 600 VA para ela, e a seguinte vai ser somente 100 VA, certo? E a TUI, obviamente, ela vai depender do equipamento específico que ela vai ter. Bom, se vai ser um motor, se vai ser uma máquina de lavar,
e aí vai depender da potência específica dela, ok? Então, essas são as potências que você atrela através da DIT 2410 para as TUGs e TUDs. Bom, e para em termos de valor arquitetônico, né? Como é que te vai em relação a algumas variáveis dentro dessa tomada de decisão ainda de colocar tomadas, né? Bom, em banheiros ele requer pelo menos um mínimo de uma tomada de 600 VA, né? Fora o chuveiro elétrico, né? Ele vai ser considerado como uma TUI, né? Se por acaso você quiser colocar chuveiro elétrico, de novo, perceba que a customização e padronização vai depender de você, projetista, e do seu cliente, né? Ou dos requisitos que foram colocados no nosso roteiro. Então atentem para os requisitos. Se o nosso roteiro foi pedido para você colocar um ar-condicionado e um chuveiro elétrico, será necessário colocar um ar-condicionado e um chuveiro elétrico, porque o cliente quer que você coloque. Então você vai ter que fazer. Bom, em cozinhas, áreas de serviços locais análogos, né, no mínimo uma tomada para cada 3,5 metros ou fração do perímetro. Tá? Com quantidades menores do que 6, você vai ter que colocar 3 tomadas de 6 e o restante em 100 VA, ok? Ou seja, você vai ter que fazer a quantidade você vai ter que levantar o perímetro desse cômodo. Se por acaso esse cômodo for cozinha, áreas de serviço, locais análogos, você vai ter que dividir ele por 3,5, né? Ou seja, cada 3,5 inteiros ou fração desse perímetro, né, você vai ter que especificar uma tomada para esse recinto, ok? Bom, em varandas no mínimo uma tomada de 100 VA, em salas e dormitórios também no mínimo uma tomada também de 100 VA, mas para 5 metros ou fração do perímetro. Bom, então para tomadas a gente vai utilizar o perímetro, tá? Metros. Então você vai fazer o perímetro lá do cômodo, esse perímetro vai, se por acaso for esse cômodo for uma cozinha, uma área de serviço ou qualquer locais análogos, você vai ter que pegar esse perímetro e dividir ele por 3,5. Se por acaso ele for salas e dormitórios, ele vai ser dividido por 5. Percebam que aqui é fração ou é o inteiro ou fração, ok? Bom, e para iluminação? Para iluminação a gente vai atrelar a seguinte coisa: a gente pode determinar para efeito de mencionamento de juntores e condutores a potência de iluminação em cada cômodo, levando em consideração a área. Perceba que não é o perímetro, agora é área, metros quadrados, tá? Para isso estabelecemos as seguintes regras. Primeira regra, 600 VA para os primeiros 6 metros quadrados. Ou seja, você pega um cômodo novamente, aquele mesmo cômodo que você já levantou o perímetro, agora você vai levantar a sua área. A partir da metragem, a metragem da área desse cômodo, você vai atribuir 100 VA de iluminação para os primeiros 100 metros quadrados, 6 metros quadrados e 60 VA a cada 4 metros quadrados inteiros. Perceba que aqui a gente não fala de fração, é inteiros. Tá? Se não fechou os 4 metros quadrados, não se coloca mais 60 VA. Ficou claro isso? E o terceiro não é critério da norma para as áreas externas. Né? E pela a planta baixa que vocês colocaram, a gente percebe que a área é somente interna. Okay? Então, basicamente, vai ser a regra 1 e a regra 2 que vocês vão estar colocando dentro do projeto de vocês aí, da atividade 7. Ok? Bom, assim, para a iluminação, teremos que os cômodos de até... Perdoe-me, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Pronto. Assim, para a iluminação, teremos que os cômodos de até 6 metros quadrados especifica-se 100 VA, e para cômodos acima de 6 metros quadrados especifica-se 100 VA, e os primeiros 6 metros acrescenta-se mais 60 VA para cada 4 metros inteiros, ok? Então, de novo, para a parte de força usa-se o perímetro, para a parte de iluminação usa-se a área, e aí segue-se essas pequenas regras. Na NBR 5410 existem várias exceções ou particularidades que podem ser olhadas e podem ser feitas para dar uma melhor otimização no seu projeto. E aí cabe a cada um de vocês, dentro da sua equipe, aí fazer o juízo dessa tomada de decisão, ok? Mas, minimamente, isso aqui tem que ser aplicado nesse roteiro que eu estou apresentando. Bom, continuando. E a partir disso, desse ponto, né, já que a gente já especificou a quantidade de pontos de iluminação e de força e atrelamos a eles as potências através desse método da 5410, a gente pode sim especificar o quadro de distribuição. Tá? Então vamos pelo menos entender o que é um quadro. Né? É o local onde se concentra a distribuição de toda a instalação elétrica, ou seja, ele vai concentrar toda a instalação lá, todos os circuitos vão passar por lá, e aí de lá vai diretamente para fora, né, lá para a rua, a parte de medição, por exemplo, dependendo da casa, e daí para a rede de distribuição da concessionária local, que aqui no caso é a Enel Distribuidora Cearense. Né? Bom, recebe os condutores do ramal de alimentação e dele parte os alimentadores para diversas cargas da instalação. Primeiramente, o quadro ele vai ter que ter acessibilidade. Todos os componentes instalados no quadro de distribuição devem facilitar sua operação de inspeção, manutenção e acesso às suas conexões.
acesso não deve ser muito reduzido pela montagem dos componentes, né? Então o quadro tem que ter um certo tamanho para caber a quantidade de circuitos terminais e equipamentos e dispositivos que tem que ser colocado dentro do quadro. Ele tem que ter uma boa localização, obviamente. Ele tem que ter uma boa identificação, né? Todos os componentes lá tem que estar identificados sobre qual é a função dele, qual é o tipo de informação que ele vai ter que estar fornecendo. E, obviamente, vai ter que ter espaço reserva, né? Por que esse espaço reserva? Para uma futura expansão dessa rede elétrica. Então, lá vai ter que sim ter um espaço reserva para ser colocado futuros disjuntores ou futuros novos circuitos, ok? Bom, diante disso, a gente vai ter, então, aqui o quadro, o ramal de entrada, né, que vocês podem ver justamente para essa figura. Me dê só um minuto. A gente tem justamente aqui um ramal de entrada. Aqui é justamente a responsabilidade da ENA. A ENA vai mandar isso aqui no poste, na rua de vocês. Se por acaso a sua casa ela tem um muro, né, aqui um muro e tem um quintal, e aí vai ter um poste. Esse poste vai ser justamente o ramal de entrada, onde vai vir a ligação. A partir desse ponto vai descer para o quadro de medição, onde vai ter também um disjuntor e justamente a leitura da medição, seja ela através de um medidor eletromecânico ou um medidor eletrônico, né? A diferença basicamente é que para um leigo, né, o medidor eletrônico ele vai ficar piscando uma luzinha vermelha, enquanto o eletromecânico é justamente um disco que vai ficar levitando, né, literalmente levitando e rodando à medida que tem campo magnético passando lá, porque tem energia circulando por lá, ok? Então, de alguma forma, os fios, né, os condutores que vêm da rua, né, vêm da ENA, da rede de distribuição secundária, né, de baixa tensão, ele vai entrar, ele vem aqui para o seu quadro de medição na sua casa, seja ele na porta da sua casa, seja ele no poste atrelado ao seu muro, vai depender do seu tipo de casa, tá? E ele vai passar, seja subterrâneo ou aéreo, né, depende da sua casa, para o quadro de distribuição que está literalmente dentro da sua casa. Mas, professor, minha casa não tem esse quadro de distribuição, é simplesmente o quadro de medição. Bom, cada casa vai ter a sua particularidade, mas provavelmente, né, esse circuito aqui é o circuito demonstrado para a atividade que a gente passou para vocês, ok? Bom, aqui então é um diagrama funcional, ou seja, um diagrama que demonstra a funcionalidade de um quadro de distribuição. Então percebam novamente, aqui nós temos fase, neutro e proteção. São os três condutores que existem, que são utilizados nas instalações elétricas, né? Nesse caso aqui, no ambiente residencial. Perceba que nós temos duas fases, ou seja, esse cara aqui, esse circuito de distribuição, esse quadro de distribuição, ele é um quadro bifásico. De novo, vocês vão fazer isso, vocês vão levantar as características do projeto que vocês vão saber se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico, de acordo com a tabela 1 da especificação técnica número 124, ok? Bom, nesse caso específico, duas fases, mas eu tenho duas fases, um neutro e um terra. No caso aqui, proteção. A gente vai ter um barramento de proteção, a gente vai ter um barramento de neutro. E aí, para cada circuito terminal, nós criaremos uma fase específica para ele. Nesse caso aqui, temos duas fases. Percebam que esse circuito e esse circuito está ligado nessa fase aqui, que eu vou chamar na fase da esquerda. Esse circuito aqui e esse circuito também está ligado, que eu vou chamar aqui na fase da esquerda. Agora, percebam que esse disjuntor, este e este está ligado nessa fase aqui. Perceberam que então você fez um equilíbrio, supondo que todos os disjuntores aqui têm a mesma potência, a gente está aqui levando disjuntores, colocando disjuntores na mesma condição de potência e colocando as fases na mesma condição de potência. Cada fase tem a mesma potência. Por isso que tem lá no item que a gente falou o equilíbrio, ou seja, o balanceamento dessas energias, dessas potências entre as fases, ok? Bom, basicamente esse é um diagrama funcional de um quadro de distribuição. Aqui seria o diagrama unifilar, o diagrama que efetivamente vocês vão ter que preencher lá na atividade nossa, na atividade 7. Então, quais são as informações necessárias? Obviamente, a quantidade de circuitos é referente à quantidade de circuitos terminais que vocês vão especificar. Cada circuito tem uma potência envolvida, então são colocadas as potências de cada um dos circuitos. E, obviamente, também a quantidade de circuitos reservas. Bom, é normatizado, então, se por acaso é 3 circuitos reserva aqui, é porque pela tabela essa quantidade de circuitos terminais é necessário colocar 3 circuitos reservas, ok? Percebam que está lá só colocado a predisposição, né? Não foi especificado nenhum disjuntor, muito menos qual é a potência, mas foi colocada a predisposição para esse circuito reserva. Ou seja, a fase que vem lá da rua, passa pelo quadro de medição, vem para cá, entra aqui, e aí simplesmente, quando for fazer a expansão, você só coloca um novo disjuntor aqui, obviamente com o valor adequado para a carga que você está colocando. Bom,
voltando aqui para o quadro de medição. Vocês percebem que é um circuito bifásico. Então, nós temos duas fases de 16 milímetros², um neutro de 16 milímetros² e uma proteção ou terra de 16 milímetros². Isso tudo foi especificado também pela norma, pela especificação técnica número 124, da tabela 1. Isso aqui vocês vão olhar as condições de fornecimento e ele vai dar para vocês todas essas informações da parte de alimentação. Ficou claro isso? Então, a partir da tabela, vocês vão ter essas informações, tanto o disjuntor quanto as seções do eletroduto, que está aqui bem dito, né? O diâmetro do eletroduto aqui é de 4 polegadas, e aí vai dar também as seções, sejam as duas fases, uma fase ou três fases, o neutro e a proteção, ok? Então isso aqui vem da própria especificação técnica, obviamente com as informações que vocês levantaram, tá? Bom, então aqui já vai basicamente para a particularização de cada projeto que vocês fizerem. Então, para cada condutor, para cada circuito terminal que vocês calcularam, ou seja, as correntes, a quantidade de luz, a quantidade de tomadas, vocês separaram. Vamos supor aqui, isso aqui é o de iluminação. Ele teve 970 watts. Para 970 watts foi calculado um disjuntor de 16 amperes. Já a gente vai ver como é que a gente faz isso, tá? Então, assim, vocês vão especificar todos os circuitos terminais, de tal forma que, sim, isso aqui tem que ser entregue para vocês na atividade, e a gente já colocou um diagrama de filar pré-montado lá, só para vocês preencherem com as informações que vocês especificaram. Bem mão na roda, né? Bom, então foi dado para vocês um diagrama, não, uma planta baixa, e essa planta baixa está cheia de informações arquitetônicas, né? A cozinha, o hall, a sala, o quadro e várias medições aqui. E aí cabe a vocês saberem o levantamento justamente da metragem, né, da área e do perímetro, né? Então bora fazer aqui alguns exemplos, tá? Bom, vamos começar aqui pela sala. A sala a gente vê que é um retângulo, a gente vai considerar um retângulo aí de 6x4, né? Ele vai dar uma área, ele vai ter um comprimento de 6, uma largura de 4, obviamente vai estar uma área de 24 metros quadrados e um perímetro de 20 metros. Então já levantamos a área e o perímetro da sala. Para a iluminação, a gente vai ter o seguinte, a gente vai utilizar o quê? Vocês se lembram? A área, né? Então a partir dos 6 metros quadrados nós colocamos 100 VA e os 4 metros inteiros nós colocamos 60 VA. Bom, nós temos aqui 24, né? Se você tirar 24 de 6 vai ficar justamente 18 e a cada 4 metros a gente vai colocar 60. Então colocamos os primeiros 100 VA, 4 metros, 4 metros, 4 metros, 60, tá? Esse último 2 metros quadrados foi desconsiderado, pois é menor do que o inteiro, ok? Ao fazer-se essa soma, né, a gente vai chegar em torno de 340 volts ampere, ou seja, a potência especificada através da norma, ela diz que tem que ter dentro desse cômodo 340 volt ampere de iluminação. Perceberam que isso é o valor mínimo? Mínimo. Então, nesse caso aqui, nesse projeto, ele arredondou para 400. Para quê? Para ter duas lâmpadas de 200 VA ou 4 lâmpadas de 100 VA. Somente isso. Professor, eu tenho que fazer isso? Não, isso é critério seu. O que você não pode fazer é colocar 330, pois a norma diz que é 340, certo? Agora, se você quiser colocar 4.000, por exemplo, pode colocar 40 lâmpadas de 100. 40 lâmpadas de 100, exatamente. Bom, então, depende do juízo de vocês, tá? Então é aí onde começa a diferenciar os projetos de vocês. Então, pouco provável que vocês tomem uma decisão totalmente homogênea, né? Ou seja, a passagem dos fios, a passagem dos cabos serem do mesmo jeito, tá? Então aí começam as particularizações do projeto. Embora que sim, é muito provável que todos vocês especifiquem a mesma quantidade de iluminação, por exemplo, para a sala, mas a forma como vai ser colocado e para onde vai ser passado os eletrodutos, acho pouco provável que seja idêntica, tá? Então tomem cuidado nessas particularizações. Bom, então fizemos já o levantamento da quantidade de lâmpadas e da carga de potência para cada uma delas, perceberam? Simplesmente com a área. Bom, agora vamos para o mesmo canto, né, para a sala, utilizando agora as tomadas. De novo, a gente vai utilizar agora o perímetro, né? Acabamos de utilizar a área, agora vamos utilizar o perímetro. Bom, perceberam que a norma diz, a 5410 diz que para salas e dormitórios e afins é dividido a cada 5 metros, né? Bom, a cada 5 metros, fração ou inteiro. Aqui vai ficar fácil, né? A gente vai pegar necessariamente os 20 metros e dividir por 5, que vai dar de lambuja pra gente, 4 tomadas de uso geral. Professor, eu quero colocar 8. Coloque 8, não tem problema. Só que não se esqueça dessa informação. Se você colocar 3, vai estar errado. Porque a norma, através dessas informações físicas, ela diz que tem que ser 4. E de qual potência? Bom, pela norma também, ela diz que tem que ser cada uma de 100 VA. Então, a partir disso, a gente especificou a quantidade de iluminação e a potência de iluminação da sala, a quantidade de tomadas e a potência de tomada na sala. Obviamente, você vai fazer essa mesma interação para todos os outros cômodos. Eu não vou falar aqui, mas vou deixar aqui para que vocês vejam do quarto, iluminação,
tomada. Banheiro, iluminação e tomada. O hall foi considerado aqui, iluminação, tomada, cozinha, iluminação. Aí continua a iluminação e agora tomada. Percebam que aqui é 3,5, não é mais 5, tá? Bom, aqui também ele especificou duas tomadas de uso específico, um micro-ondas e uma torneira elétrica. Para isso precisa ser colocada a potência específica desse equipamento. Ficou claro isso? Bom, uma vez que você levantou todos os cômodos da casa, colocou nessa tabela todos os cômodos da casa, colocou todos os perímetros, né, todas as larguras, todos os comprimentos, colocou as áreas, os perímetros, aí você vai começar. Para a iluminação, quantos pontos eu vou ter? 2, 1, por aí vai. Pontos de iluminação, ou seja, quantas lâmpadas, quantos receptáculos vai ter lá no teto. Potência para cada uma delas, atribuídas. A gente acabou de ver lá que foram duas de 200, né? Ou 4 de 100, mas a gente optou por colocar duas de 200. E a potência total delas justamente aqui. Agora vamos para tomadas de uso geral. De novo, quantos pontos vai ter? Sempre no mesmo cômodo. Tá? A linha vai ser o cômodo. Então aqui a gente viu que eram 4, todas de 100 VA, totalizando 400 VA. E vamos para a tomada de uso específico. Não temos nenhuma na sala. Então a partir daquela iteração que nós fizemos, nós vamos ter que teremos duas luminárias na sala, cada uma delas com 200 VA. Vamos ter 4 pontos de tomadas na sala, cada uma delas com 100 VA. Bom, quer dizer então que eu vou ter 4 tomadas e 2 pontos de iluminação. E qual é a potência total? Somar 400 com 400, a gente vai ter 800 VA só para a sala. Mas não interessa qual é a potência de um cômodo só, interessa qual é a potência total. Faça isso para todos os cômodos, leve em consideração as potências específicas também, bem aqui, e aí a gente vai ter toda a potência instalada da casa, ok? Então, ao fazer todas essas interações com todos os cômodos, você vai somar todas as potências e vai chegar no valor de 14.000 watts, ou seja, 14 kW, né? Por que a gente quer essa informação? A partir desse ponto aqui, a gente pode justamente fazer as especificações do padrão de alimentação, através da tabela 1 da especificação técnica número 124, todo o padrão de entrada, ou seja, que tipo de alimentação é, monofásico, bifásico, trifásico, e toda a especificação do padrão de entrada. Você vai ser um condutor de meia polegada, um eletroduto de meia polegada, de 1,5 polegadas, de 3/4, vai ser um condutor neutro, fase e proteção de 16 milímetros, de 2 milímetros, de meio milímetro, tudo isso aí vai ser especificado através dessa tabela. De novo, padrão de entrada. Para cada circuito terminal que vocês vão criar, vai ser feito também essa mesma especificação, tanto dos eletrodutos, quanto dos condutores, quanto dos circuitos de proteção, ou seja, os disjuntores. Mas, professor, então quer dizer que a gente não fez os circuitos terminais ainda? Não, ainda não. A gente só simplesmente fez o levantamento das cargas de iluminação e de força da casa. Agora a gente vai fazer justamente isso, nos circuitos terminais. Bom, e a norma prevê algumas coisas, tá? Ela recomenda que distribuir quanto for possível, a potência instalada uniformemente entre as fases do circuito, que é justamente aquela parte do balanceio, né? Do balanceamento. Né? Equipamentos com correntes nominais ou superior a 10 A devem ser alimentados por circuitos individuais. Perceberam isso? Isso aqui é muito importante, tá? Percebeu que deu mais do que 10 A em um circuito terminal? Tira as cargas de lá e abre um novo circuito terminal. Então, professor, a quantidade de circuitos terminais vai ser a que eu quero? Não, vai ser a que você consegue especificar pela norma, ok? Então, muito provavelmente, esse projeto que foi passado para vocês, ele vai vir com pelo menos uma quantidade X aí de circuitos terminais. Menor do que isso já vai estar errado, certo? Por quê? Porque vai ter circuitos de iluminação, vai ter circuitos de força, vai ter circuitos reserva, certo? Façam as contas, vejam a interação e vejam que número é esse, ok? Bom, tomada de uso específico deve ser circuitos individuais, ou seja, quanto mais tomada de uso específico tiver, mais circuito terminal vai ter, ok? Porque cada tomada de uso específico já é um circuito terminal. Cada circuito deve ter um exclusivo condutor neutro, isso fica claro para o diagrama unifilar. Então, no diagrama unifilar vocês vão especificar quais condutores passam lá, desse intervalo aqui, dessa parede para essa outra parede passa uma fase, um neutro e um terra, do circuito tal. Aqui diz que cada circuito deve ter um neutro, então não vai ser utilizado um único neutro. Se tiver, vai estar errado, ok? Bom, as tomadas copa, cozinha e área de serviço devem fazer parte de circuitos separados para cada dependência. Então, ou seja, aqui já de cara, copa, cozinha e cozinha tem que ficar um circuito à parte. Então, isso já está dando para vocês alguma noção de quantidade de circuitos terminais, ok? E circuito de iluminação e circuito de tomadas deverão ser separados. Olha aí. Então, vamos fazer um pequeno cálculo aqui. Se eu tenho iluminação, eu tenho tomadas,
e eu tenho uma cozinha na casa, eu tenho que ter um circuito terminal para iluminação, um circuito terminal para tomadas, concorda? Já são dois. Bom, mas ele disse que das copas cozinhas tem que ser diferentes. Então eu vou ter que pegar esse circuito de tomada e quebrar em dois. Um circuito de tomada da casa, por exemplo, e um circuito de tomada só da cozinha. Então de cara já tem que ter três. E se eu tiver circuitos de tomada de uso específico? Vamos supor que nós temos duas, o micro-ondas e a torneira elétrica. Então vai ter mais dois. A gente vai ver na tabela logo em seguida que 5 circuitos terminais vai me dar pelo menos mais um circuito reserva. Então eu vou ter que ter 6 pelo menos circuitos terminais. Então é esse tipo de conta, esse tipo de procedimento que vocês vão ter que fazer para saber quantos circuitos terminais a casa de vocês vai ter. Ok? Bom, até 6 circuitos terminais, como a gente havia acabado de falar, vão ser dois disjuntores reserva. Então, ao invés de ser 6, vão ser 7, né? Pelo circuito que a gente acabou de falar. E, obviamente, de 7 a 12 vai ter 3, de 13 a 30 vai ter 4, e a partir de 30 circuitos terminais, ou seja, 30 disjuntores, ele vai considerar só 15%. Ok? Ficou claro isso? Bom, então aí, pessoal, vocês montam os circuitos terminais. Nesse caso específico, a gente montou o circuito de iluminação, como eu havia dito, o circuito da tomada da cozinha e os circuitos das demais tomadas. As duas tomadas específicas que estão lá na cozinha, e aqui também nesse projeto foi colocado um chuveiro, provavelmente em um dos quartos. E aí nós temos 6 circuitos terminais, e pela tabela que nós acabamos de ver, é necessário mais 2 circuitos reservas. Isso faz com que nós temos 6 circuitos terminais. Cada circuito terminal vai ser colocado as potências atreladas a elas, daquela tabela que a gente acabou de ver, e aí cada circuito terminal vai ter uma potência. E pelo diagrama unifilar também, que a gente acabou de ver, vocês vão colocar cada uma dessas potências nesse diagrama unifilar de cada circuito terminal. Ficou claro isso? Então nós determinamos todas as energias, todas as tomadas, todas as iluminações, as potências de cada uma dessas coisas, colocou esses circuitos terminais e dividiu esses circuitos terminais. É de qualquer forma? Não, a norma prescreve como é que deve ser feito isso. Vamos seguir. Bom, uma vez que você fez isso, você agora vai dimensionar os disjuntores de cada um desses circuitos terminais. Okay? Bom, primeiramente você vai pegar o cálculo da corrente de projeto. Você vai pegar a potência total, vai pegar a tensão de alimentação, um rendimento que pode ser considerado 1, e um fator de potência que para a iluminação e para as tomadas pode ser considerado. Para a iluminação, eu aconselho você colocar fator de potência unitário, certo? Não tem problema. E para as tomadas, fator de potência 0,92, também não há problema. Ou seja, se o circuito é de iluminação, você pode considerar isso aqui como 1. Se o circuito é de tomadas de uso geral, você considera isso aqui 0,92, tá? E aí eu aconselho sempre considerar o rendimento unitário. Por quê, professor? Porque essas particularizações do projeto não vão interferir no que a gente quer avaliar vocês aqui, que é justamente vocês conceberem um projeto de cima a baixo. Percebam que isso aqui, essa fórmula aqui, é utilizada para sistemas monofásicos. Se por acaso você deu um sistema trifásico, você altera essa tensão aqui, é a mesma tensão daqui, só que você coloca um fator de raiz de 3. Ficou claro isso? Então, para cada circuito terminal, você vai ter uma corrente de projeto, né? Dada, obviamente, em ampere. Bom, uma coisa que você tem que ficar bem claro é que se eu tenho a corrente de projeto, como eu vou especificar o disjuntor de proteção dessa corrente? Ou seja, que vai proteger esse circuito terminal. E o disjuntor nada mais é do que um circuito de proteção. Ele está lá, ele é uma chave, ele liga. A partir do momento, vamos supor que o disjuntor seja de 2 A. Você especificou lá e deu um disjuntor de 2 A. Passou mais do que 2 A nessa linha onde o disjuntor está, ele abre. Ou seja, ele vai desconectar. Ao desconectar, não vai passar mais energia, todos aqueles equipamentos vão desligar. Acredito que vocês já devam ter vivenciado isso na casa de vocês. Né? Por algum motivo, um disjuntor desconectou. Você vai lá e liga novamente o conector. Muitas pessoas, ao viajar por um determinado período de tempo, né, nas férias, eles vão lá e desligam todos os disjuntores da casa, para evitar que aconteça alguma coisa mais séria, alguma queda de tensão, algum tipo de distúrbio de energia quando eles estão fora da casa e queime os equipamentos que vocês têm. Obviamente não faça isso com a geladeira, pois quando você voltar você vai ter perdido todos os seus alimentos, né? Bom, então a gente tem uma escala, essa IEC-DIN, né, uma escala padronizada para disjuntores monofásicos, tá? Se você precisar de disjuntores monofásicos, é só colocar padrão IEC-DIN para disjuntores trifásicos, ele vai ter uma nova escala aí de amperagem. Percebem a lógica aqui, pessoal. Se eu estou querendo colocar um disjuntor que é para proteger o circuito terminal, é óbvio que o disjuntor vai ter que ter uma corrente maior ou igual do que o circuito que está sendo protegido. Então, se eu calculei o IP e o IP deu, por exemplo, 5 A, eu posso colocar um disjuntor de 3? Não faz sentido nenhum, porque o disjuntor vai enxergar os 5 A como uma condição de salva, uma condição de falha que ele tem que salvar. E ele não vai fazer isso, você só quer que ele ligue, vocês acabaram de calcular a potência em cada um. Então, se eu chegar lá no meu quarto, ligar o ventilador, por exemplo, ligar o ventilador, o ar-condicionado, ligar as luzes, ligar o PS4, a televisão e tudo, vai dar os 5 A e o disjuntor vai desligar.
É isso que vocês querem? Tudo que vocês, assim que vocês chegarem no quarto de vocês, ligar tudo, a energia cai. Aí você vai ter que ir lá na cozinha, ou onde estiver o quadro de distribuição, ligar de novo esse disjuntor. Não faz sentido. Então, de pronto, pela tabela, você vai ter que colocar um disjuntor de 6 amperes. Por quê? Porque se você liga todas as cargas no seu quarto, e ele deu 5 amperes, o disjuntor está lá, só esperando. Ó, beleza, ele está usando os equipamentos dele, seja feliz. A partir do momento que deu algo a mais, ou seja, opa, é mais do que 6 amperes. Alguma coisa deu errado. Aconteceu um curto, ele colocou uma carga que não deveria ter colocado no quarto, e aí o disjuntor vai e dispara. Ok? Então pronto, de pronto, para cada circuito terminal que vocês tiveram, para cada cálculo da corrente que vocês calcularam, vocês vão ter que atrelar um disjuntor maior ou igual a ele, através dessa escala bem aqui, ok? Ficou claro isso? Então assim vocês especificam todos os disjuntores do circuito terminal. Bom, e o disjuntor de entrada? Bom, o disjuntor de entrada ele pode ser calculado dessa forma aqui ou através daquela tabela, tá? Bom, você vai levar em consideração toda a potência de a carga instalada, por assim dizer, né? Literalmente dizendo, isso aqui é a carga instalada do nosso exemplo aqui no caso, né? Que deu 14 kW. Vocês fazem de vocês e vejam qual é. Através da tabela lá, vocês vão saber qual é o tipo de disjuntor a ser colocado, ok? Bom, feito isso, vocês vão ter de novo aquela tabela, circuitos terminais, cada um deles com a potência. Você pode atrelar aqui o fator de potência, né? Por exemplo, cargas resistivas, você pode colocar unitário aqui, né? E cargas, por exemplo, aqui nesse caso aqui, ele colocou o fator de potência 0,92 para correntes para circuitos na cozinha e iluminação, tá? Aí é critério de projeto seu. Obviamente, se eu tenho potência ativa e tenho fator de potência, eu venho para o fator, para o projeto em si, né? A potência do projeto em si, que é dada em volt-ampere, que é justamente a potência aparente nesse circuito. Bom, se eu tenho esse cara aqui, através daquela fórmula da IP monofásico, eu encontro a corrente em cada um desses circuitos. Se eu encontro a corrente em cada um desses circuitos, eu vou de novo naquela equação, naquela tabela, e vou colocando o disjuntor em cada um deles. Perceberam que eu especifiquei os circuitos terminais, a potência em cada um dos circuitos, atribuí os fatores de potência, calculei a potência aparente efetiva, e a partir dessa potência aparente eu coloquei os valores de corrente aqui. De novo, para não atrapalhar a cabeça de vocês, se você colocou aqui a potência, o fator de potência, já coloca a potência aparente, você não coloca novamente o fator de potência aqui, tá? Ou seja, se você utilizar nu e cru essa fórmula aqui, isso aqui é a potência normal, não é a potência em VA, a potência em watts. Então você vai utilizar essas três informações aqui e a tensão de entrada, essas duas informações, perdão, e a tensão de entrada naquela fórmula, e ele vai cuspir justamente essa informação bem aqui, ok? Bom, tendo essa informação de IP, você consegue ter a informação do disjuntor. Bom, então já está bem caminhado, a gente já tem todos os circuitos terminais elaborados, já tem todos os pontos de tomadas, pontos de forças específicos ou não específicos, os reservas já foram colocados e também os disjuntores em cada circuito terminal. Bom, aqui então a gente vai fazer do lado geral, a determinação do fornecimento e padrão de entrada. É da norma, bem aqui. Bom, calculou lá 14, não foi, por exemplo? Lá no 14 a gente vai vir bem por aqui, ó, bifásico, por exemplo, né? Pode ser também, se você precisar não querer utilizar o bifásico, você pode fazer uma adequação, ou seja, ver quais são as atribuições de potência que foram colocadas lá, se foram excedidas, mais do que a mínima. A gente percebeu que na sala ele colocou mais do que o necessário, né? Então voltaria a colocar 340 de novo para ver se conseguia voltar para o monofásico, mas é critério de projeto em relação ao ambiente que você está fazendo ou ao cliente, tá? Acredito que vocês vão se ater nessa faixa aqui, né? Algo acima de 10 kW para uma residência provavelmente está um pouco exagerado, tá? Mas tudo depende do critério do projeto. Façam isso tudo e vejam. Vamos supor que deu até 4 kW, tá? Ou seja, 4.000 watts. De cara ele já vai dar um disjuntor de 16, a potência que ele disponibilizar vai ser 3,6, a seção mínima do condutor de saída por unidade consumidora vai ser de 2,5 mm², tá? A gente vai ter um condutor de cobre aqui em torno de 4 ou 6 mm². Beleza. Se for de um caso aqui vai ser cobre, tá? Ou alumínio, mas para vocês a aplicação vai ser em cobre. E aqui ele vai dar justamente já o eletroduto, que no caso aqui vai ser de 0,5 polegada. Ficou claro isso? E percebam já que ele vai dar várias outras informações. Então com isso daqui ele já garante para vocês a especificação justamente do ramal de entrada. Eu espero que tenha ficado claro. Então você já tem nesse ponto, já especificaram o ramal de entrada, todos os circuitos terminais, os disjuntores, o circuito de proteção dos circuitos terminais e toda a parte da casa em si, beleza? Vamos então dimensionar os condutores desses circuitos terminais. Haja vista, os condutores do padrão de entrada já foram especificados pela tabela também, certo? Então só falta especificar os condutores dos circuitos terminais. E aqui a gente vai fazer uma pequena explanação, tá? A gente pode ter diversas
critérios, tá? Critério da condução de corrente, critério da ampersidade, o critério da queda de tensão, seção mínima, sobrecarga, curto-circuito e choque elétrico, tá? Todos esses critérios são utilizados em condições normais, né? Para esse exemplo, né, dessa nossa disciplina, a gente vai utilizar somente dois critérios, o da ampersidade e o da seção mínima. O da seção mínima, ele é dado pela própria NBR 5410, então lá na norma ela prescreve seções mínimas que se tem que ter dependendo da natureza desse circuito. Então vocês vão utilizar esses dois critérios aqui e vão ver qual é a condição que mais se adequa. Vamos supor que nesse critério aqui, ela diz que tem que ser 2,5. E vocês calcularam através desse critério lá para o circuito terminal e deu só 1,5. Então, obviamente, você vai pegar a seção maior, né? A seção mínima tem que se prevalecer em relação à de ampersidade. Mas se deu ao contrário, isso aqui deu 2,5, aqui deu 16 milímetros quadrados, por exemplo. Obviamente, o que vai prevalecer é o maior, é o de 16 milímetros quadrados. Pois, ao aplicar 16 milímetros quadrados nessa condição, eu também respeito a da seção mínima que diz que tinha que ser minimamente 2,5, concorda? Então, sempre é o maior dos dois, ok? Bom, novamente a gente vai calcular o IP de cada um deles, né, pela mesma forma. Lembre-se que essa informação você já tem pela tabela que você acabou de fazer lá em cima. E vai confrontar pela seção mínima qual é o tipo de função desse circuito. E aí vai ver se ele está adequado ou não, tá? Bom, aqui fica bem mais claro que a expansão daquela desigualdade que a gente colocou lá, ela vai ser o seguinte: a corrente do condutor ela tem que ser maior do que a corrente do disjuntor. Pela mesma lógica, pessoal. Se o disjuntor vai deixar passar uma corrente que o condutor elétrico, o fio, não aguenta, o que, é que vai acontecer com o condutor elétrico? Ele vai queimar. Então, obviamente, o disjuntor não está preocupado em proteger o condutor. Esse disjuntor aqui está programado para proteger a carga. E, obviamente, o condutor tem que suportar essa condição de proteção. Então, você vai colocar para o condutor uma corrente maior do que a do disjuntor, que, obviamente, vai ser maior já do que a do próprio circuito. Ficou claro? Então, essa desigualdade tem que ser, essa é a lógica que tem que ser levada em consideração. Lembrando que isso aqui já foi calculado, isso aqui já foi especificado, agora nós estamos buscando isso daqui, ok? E por onde a gente vai encontrar isso? Através da 5410 também, tá? Bom, aqui algumas particularizações dessa parte, tá? A 5410 ela traz o seguinte: para circuitos monofásicos com duas fases neutro, o condutor neutro deve possuir a mesma seção que os condutores fases, ou seja, especificou o fase, já especificou o neutro, certo? Para os demais casos, segue-se a tabela. Se tiver seções de condutores de 1,5 a 25 milímetros quadrados, vai ser igual. Então, se você especifica a fase, você especificou o neutro. Se você chegou numa condição que está acima disso, ou seja, caindo em 35 milímetros quadrados, você utiliza isso. Para vocês, acredito que pouco provável vocês vão entrar numa condição fora dessa. Então, professor precisa especificar um condutor? Especifica o condutor fase através daqueles casos que a gente acabou de falar, através do IP, né? A partir daquele momento lá, vocês vão encontrar qual é a seção do condutor fase e de imediato esse valor dessa seção já vai dar a do neutro, ok? E a do proteção? Bom, a do proteção também vai ser em cima do condutor fase. É a mesma coisa, tá? Semelhante ao do neutro. De 1,5 a 16, ele segue igual ao do condutor fase. Se tiver acima dessa condição, segue a 16, e se for acima de 35 mm², ele pega a metade. Então, de novo, eu especifiquei o fase, com ele eu especifico o neutro e especifico proteção. Ficou claro isso? Então, de cara, eu já especifiquei os três. Vamos aprender como é que especifica o fase, então. A partir dele, você especifica os outros dois. Lembrando que, para o nosso exemplo, para a atividade de vocês, muito provavelmente, dependendo das tomadas de decisões de projeto de você nessa atividade, vocês vão ter, sim, esse mesmo formato de especificação, ok? Bom, de novo, a gente vai ter as informações da tabela, tá? E aí a gente vai precisar da quantidade de circuitos condutores dentro daquele padrão de alimentação. Estamos supondo aqui que vai ser monofásico, lembrando que pode ser trifásico ou bifásico, vai depender das tomadas de decisões que vocês tiverem. Se for monofásico, ele vai ter 2 condutores carregados. Tá? A partir disso, a norma vai dar algumas informações. Então a gente precisa saber se é monofásico e tendo 2 condutores carregados e qual é o método de instalação que vai ser utilizado para essa instalação, obviamente, nesse circuito. É colocado numa parede, essa parede é de concreto, essa parede é de tijolo branco, essa parede é de tijolo furado, é de alvenaria, tudo isso tem sido levado em consideração. Está no teto, está no chão, está na terra, está simplesmente no terra, está ligado, no terra que eu digo, está ligado num buraco no chão, né, onde esse buraco não tem alvenaria em nada. Né, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Para a nossa casa, a gente vai fazer o método de instalação, vou mostrar aqui agora o método de instalação próprio, que é justamente esse método B1. Tá? O método de instalação ele define parâmetros da instalação. Né? Um exemplo, por exemplo, os condutores podem estar instalados em eletrodutos, em bandejas, ou eletrodutos que podem ser embutidos em alvenaria, que é o caso da nossa apresentação aqui e também do trabalho de vocês.
Bom, então nosso caso vai ser o método, existem diversos métodos, tá, na norma. Nosso método vai ser o método B1, condutores isolados por cabos unipolares e eletrodutos de seção circular embutindo em alvenaria, ok? Por que essas informações, professor? A partir dessas informações, vocês vão conseguir enxergar a tabela, onde vai sumarizar todas essas, vão confrontar todas as informações. Então, através do método de instalação e através da corrente que está passando naquele circuito, ele vai te dar justamente a seção para esse circuito, tá? Através do critério de ampacidade, ok? Bom, essa é a tabela, justamente a tabela 36 da NBR 5410. Você vai ter calculado lá todos os IPs, né, de cada um dos circuitos terminais. Você vai saber que o método de instalação é o B1. Você sabe que o número de condutores carregados é o 2, se por acaso fosse trifásico seria o 3. E a partir disso, você vai ver, passa 9 A, passa 11 A, não, passa 14 A, passa 656 A. Isso quer dizer, se passar 656 A no circuito terminal, eu espero que não, pois provavelmente vai estar errado, vocês vão ter que utilizar um cabo de 500 milímetros quadrados. Ficou claro? Provavelmente vocês vão estar trabalhando nessa região aqui, pelo menos até, vamos chutar aqui até mais ou menos 4 milímetros quadrados. Então vamos supor, você calculou, fez os cálculos e percebeu que no teu IP lá, teu 9 A. Pela tabela, pelo critério de ampacidade, você pode utilizar uma seção de 0,5 milímetros quadrados, tá? Essa informação vai ser guardada, vocês vão utilizar a informação da seção mínima e aí através dessas duas informações vão pegar a maior. Ficou claro isso? Bom, é justamente esse ponto bem aqui, né, onde eu havia esclarecido. Com isso vocês têm todas as condições. Bora ver agora os critérios de seções mínimas, tá? Bom, é basicamente o seguinte, se o circuito for de iluminação, necessariamente tem que ser 1,5 milímetros quadrados. Se o circuito for de força, tem que ser necessariamente 2,5 quadrados, ok? Milímetros quadrados. Bom, se for de sinalização de circuitos de controle, meio milímetro quadrado, mas acredito que não vai ter essa condição no projeto que vocês estão trabalhando, pois sempre vai ter iluminação ou força, tá? Bom, iluminação obviamente são atreladas às lâmpadas, né? E de força atreladas às tomadas, sejam elas de uso específico ou não. Ficou claro? Obviamente, isso aqui são os mínimos, critérios mínimos. Então, se por acaso você fez as contas pelo critério de ampacidade, o teu IP lá, e ele deu o quê? Né? Por exemplo, ele deu algo em torno aqui de 32 A. 32 A, pelo critério de ampacidade, tem que ser o quê? 4 milímetros quadrados. E ele é de iluminação. Você teve lá, por algum motivo, um disjuntor que deu 32 A, né? Um circuito deu 32 A. Já eu falo a particularização desse exemplo, tá? Ele deu 4 milímetros quadrados. Você vai lá aqui pelo critério de seção mínima e diz que ele tem que ser no mínimo 1,5 quadrado. Ora, se eu utilizar o de 4, ele é maior que 1,5 e já está atendendo. Mas perceba que a norma já amarra, porque ela diz que não pode ter circuitos acima de 10 A. Bom, se no circuito não pode passar mais do que de 10 A, isso quer dizer que nenhum circuito vai estar nessa condição aqui, ó, de 1 milímetro quadrado. Mas, professor, se nenhum circuito vai estar nessa condição de 1 milímetro quadrado, porque a norma já manda colocar 1,5 e 2,5, por questão de segurança, tá? Então, por questão normal do projeto em si, né, de norma, inclusive, é muito bem amarrado a questão de segurança, tá? Então, pronto, vocês já especificaram todos os circuitos, através do critério de capacidade e do critério de seção mínima, ok? Bom, aqui a gente vai utilizar, através disso, um fator de correção. Existem alguns fatores de correção, aqui são 3 deles, né? O fator de correção por temperatura, o fator de correção por resistividade do solo e o fator de correção por agrupamento. Para essa atividade, nós não utilizaremos o de fator de correção por temperatura nem de resistividade do solo, somente o de agrupamento. E para fazer isso, o diagrama de filar já deve ter sido feito. Então, a partir desse momento, vocês, se não tiverem feito nada ainda, vocês vão parar e vão começar a fazer o diagrama de filar, que são aqueles passos lá, diversos passos de colocação do quadro de distribuição, a alocação dos pontos de iluminação, dos pontos de força e começar a passar os condutores de cada circuito terminal. Pessoal, liguem cada circuito terminal por vez. Coloque todas as tomadas da sala ou da casa inteira, coloque todos os pontos de iluminação da sala ou da casa inteira, e aí vou utilizar o circuito terminal 1, que vocês especificaram, que nesse caso específico que gera da iluminação. E aí começa. A iluminação sai da quadra de distribuição, vai para a cozinha, vai para a sala, vai para o banheiro, e aí você vai fazendo as ligações do diagrama de enfilares, né? Aos meus alunos, quando eu fui colocar essas atividades, eu já coloquei também alguns vídeos do YouTube que ensinam como fazer isso. Então dê uma olhada lá, e aí você vai ter uma boa noção de como fazer o diagrama de filar desse exemplo especificamente. Então, lembrando que também esse vídeo vai servir para o projeto final, ok? Bom, então voltando aqui. Após isso, você vai ter noção de quais circuitos passam naquele eletroduto. O fio que você coloca no diagrama de filar é justamente o eletroduto, o duto que está passando, onde vai passar todos os condutores. Não necessariamente só do condutor do circuito 1,
pode ser, por exemplo, condutor de todos os circuitos. Então os circuitos vão estar agrupados. E isso vai causar um efeito, tá? Um agrupamento de mais de um circuito, ele vai causar um efeito. E você vai ter que compensar esse efeito. Obviamente esse efeito vai ser tabelado. Por isso que é necessário, a partir desse momento aqui, você já ter feito o diagrama unifilar. A partir desse ponto, você vai ver quais são os pontos de agrupamento mais críticos. Ou seja, em qual ponto aqui, em qual ponto desse diagrama unifilar tem mais circuitos agrupados. E aí, se você não quiser fazer isso, ou não tiver necessidade de fazer esse fator de correção, você pode tentar fazer o diagrama unifilar mais espaçados. Perceba que quanto mais eletroduto você utilizar, mais caro vai ficar a instalação. Aí é justamente o cobertor curto, tá? Bom, como é que se faz isso? A partir da quantidade de números agrupados que você tem, ou seja, de circuitos agrupados, você vai ter que dividir a corrente por esse fator. Por exemplo, se você só tem um circuito passando lá, você não precisa dividir a corrente. Divide por 1 vai ser a mesma coisa. Se tem 2 circuitos passando por aquele eletroduto, você divide por 0,8. Então a corrente que está lá, ela vai ter que ser a corrente que está lá dividido por 0,8. A corrente específica disso. Professor, eu vou ter que mudar o disjuntor? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque o disjuntor ele só protege aquele circuito terminal, né, o qual pode aquecer, pode dar algum problema, e aí a seção transversal tem que aumentar devido à condição de vizinhança dele. Não é a condição que está nele, é a condição de vizinhança nele. Não, os outros circuitos estão causando isso nele, um e outros, né, ou seja, vai e vem. Né, o circuito A causa aumento de temperatura no circuito B, da mesma forma que o B causa no circuito A, ou no C, no D, ou no Z, quando estiverem associados. Obviamente, a gente vai nesse feixe aqui, que é esse tipo de instalação que vai estar lá, e aí você vai ver se é 1, se é por 2, e por aí vai, quantos circuitos terminais tiver agrupado. Por isso tem que ter feito o diagrama unifilar. Fez isso, faz a correção do circuito, e aí você vê se efetivamente vai continuar com as mesmas medições. Ficou claro isso? Basicamente é isso, tá? Então, feito isso, com o diagrama lá colocado, você vai fazer a adequação do diagrama unifilar ou não, ok? É isso, pessoal. Então, basicamente, esse é o passo a passo, né, de uma elaboração de diagrama. Eu acredito que não tenha ficado muito grande o vídeo, espero que não. Mas, de novo, eu reafirmo, né, esse vídeo foi elaborado por os alunos dos meus laboratórios. Você pode ser um aluno que não, obviamente, um aluno do laboratório, mas que não seja efetivamente da minha disciplina. Acredito que seja o mesmo tipo de informação, ou seja, essa informação vai servir para você, mas tenha certeza que foi passado o mesmo tipo de atividade ou com o mesmo tipo de requerimentos, tá? Para ter certeza disso, entre em contato com o seu professor. Basicamente isso, tá? Bom, espero que essas informações ajudem vocês e fico à disposição através dos e-mails e nos grupos que nós já criamos, tá ok? Bom, muito obrigado, pessoal.